Julgamento que será retomado hoje no STF pode mudar o entendimento sobre demarcações de terras indígenas no Brasil. E será que também pode afetar o agronegócio aqui no país? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura da Câmara. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Deputado, o seu som está desligado, por gentileza. Abre o microfone para a gente. Agora Pronto. Sim. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês e falar com todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pela Jovem Pan. Prazer é nosso. Deputado, inclusive há um acampamento grande de indígenas nesse momento na Praça dos Três Poderes. E eu pergunto para o senhor, de que maneira o Supremo deve se posicionar em relação a isso, já que é uma discussão sempre polêmica aqui no Brasil sobre a demarcação das terras indígenas? Pergunta que só o Supremo pode responder, né? Mas eu acho que nem os ministros do Supremo não sabem ainda o resultado que pode vir desse julgamento. O que nós temos aí, Thiago, que olhar é de que todos nós somos brasileiros, né? Índios, negros, brancos, amarelos, pobres, ricos, abastados ou não, todos nós somos brasileiros. E todos nós somos regidos por uma Constituição. E o Supremo é o guardião dessa Constituição. E o Supremo já decidiu isso, inclusive, há alguns anos, por uma grande maioria, não me lembro se não foi unanimidade, de que devemos respeitar a Constituição e a própria Constituição traz o seu marco temporal. Deputado, agora as perguntas dos comentaristas aqui do Jornal da Manhã. Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Cerca de 14% do território nacional está na mão de reservas indígenas. E a gente sabe, a gente vê inclusive nesses acampamentos em Brasília, né? Eu vi algumas reportagens infiltradas gritando Lula contra Bolsonaro, uma politização danada, né? A pergunta é a seguinte: a quem interessa manter a situação como ela está, sem permitir que essas áreas territoriais enormes se desenvolvam para gerar realmente riqueza para essa população? Olha, Constantino, recentemente eu conversei com um prefeito aqui do Paraná, que no município dele tem uma grande reserva indígena. Ele até dizendo, olha, eu estou lá arrumando um ônibus, uma estrutura para o pessoal ir a Brasília. Eu falei, gente, vocês já olharam qual que é esse movimento? Se é contra, a favor? Não, mas eles pediram, nós estamos ajudando. Inclusive, tem lá um militante do Partido dos Trabalhadores, é ele que tem trabalhado isso dentro da reserva e que tem organizado. Então, está muito claro para nós de que há toda uma ideologia partidária por trás desse movimento. Você assiste a razão. Nós temos 14% do território nacional demarcados. E tem mais 14% do território nacional que, se passar o voto da sua excelência, o ministro Edson Fachin, vai ter demarcados no Brasil. Então, nós podemos ter algo em torno de 28% do território nacional demarcado. Isso quer dizer mais ou menos assim, o leste europeu, tirando Rússia, você pegar os países nórdicos, a metade da Europa. A metade da Europa vai virar território demarcado. E o Brasil, que é um país que tem na sua base principal e na sua vocação principal a produção de alimentos, para dar segurança alimentar aos nossos 210 milhões de habitantes e mais a uns 800 milhões ao redor do planeta, nós só usamos 7,5%, 8% do território nacional para plantar grãos e floresta plantada. Você imagina, isso é um absurdo. Nós da Frente Parlamentar Agropecuária, nós não somos contra índio de maneira alguma. Nós queremos que o índio tenha terra, sim. Se tem alguma terra que ele está dizendo que é dele e os estudos deram conta que aquela terra é dele e hoje é de produtor rural, tudo bem, pode demarcar essa terra, mas tem que indenizar o produtor rural, tem que pagar por ele o valor da terra e todas as benfeitorias que ele fez, porque ele comprou essa terra do próprio Estado e pagou por ela e fez uns investimentos. O que nós queremos é segurança jurídica e o marco temporal que está na Constituição. Deputado Sérgio Souza, agora a pergunta de Diogo Schelp. Deputado, bom dia. O marco temporal, a grosso modo, é uma tese que diz o seguinte, que as terras indígenas podem ser demarcadas desde que se comprove que aquele povo indígena ocupava aquela terra no momento
ou anteriormente à promulgação da Constituição. Alguns críticos dessa tese do marco temporal dizem que ela pode colocar em risco, inclusive, a possibilidade de questionar juridicamente terras que já estão demarcadas, já consolidadas. Essa possibilidade existe? Não, não há. Terras já consolidadas, já demarcadas, não retroagem mais. E isso, inclusive, a legislação que nós estamos querendo aprovar no Congresso Nacional, ela prevê isso de maneira muito clara. O que nós queremos é que respeite a Constituição, porque a Constituição diz assim, lá no seu artigo 231, de que aqueles que estão, quando da promulgação, sobre aquela área, seja produtor rural ou seja índio, desde que não haja conflito naquele momento, né, e disputa pela área, é terra de produtor ou é terra de índio ou é terra do Estado, né? Que a grande maioria do território brasileiro ainda é terra do Estado. Então, não há o que se falar em demarcação se o índio não estava ali. Aqui no meu estado, o estado do Paraná, na região noroeste, ali em Guaíra, Guaíra é conhecida pelo Brasil pela famosa Sete Quedas, que foi alagada pelo Lago de Itaipu, ali e em Terra Roxa, tem hoje mais ou menos uns 3.000 a 4.000 índios, ou aqueles que se declaram índio que vieram do Paraguai, a grande maioria, dizendo que aquela área toda são deles, eles deveriam ser demarcadas. Nós fizemos um estudo, a primeira casinha de índio que apareceu lá, isso por fotos de satélite, foi em 1992, ou seja, 4 anos depois da promulgação da Constituição. E depois aquilo só foi aumentando. Lá não foi demarcado ainda, mas há uma demanda muito grande por aquelas terras. A própria Constituição diz assim, se os índios foram expropriados, foram expulsos da sua área anterior ao marco temporal da Constituição de 88, desde que se demonstre isso aos autos, tem que devolver a terra aos índios. E está certo, tem que devolver mesmo. Agora, se tem uma área, como aqui no Paraná, no Mato Grosso, em outras regiões do Brasil, que está antropizada há 100, 200, 300 anos e é de produtor rural, se quer demarcar para terras indígenas, não tem problema. Então, pague o preço ao produtor rural, o Estado tem que fazer isso, e o produtor rural vai comprar a terra em outro lugar. Ô, deputado, o ministro relator, o senhor citou ele, inclusive agora há pouco, o Edson Fachin, já apresentou, já teve essa oportunidade. Foi um voto virtual em junho contra o marco temporal. Disse o ministro, gostaria de trazer aqui, que a perda da posse das terras tradicionais por comunidade indígena significa o progressivo etnocídio de sua cultura. E alguns indígenas também de diversas regiões do país vêm protestando contra o marco. Algumas das alegações são, por exemplo, que incentivaria a atividade de garimpo. Como o senhor vê esses pontos de vista e até mesmo combate, responde, questiona esses argumentos? Adriana, 100% do território brasileiro, das Américas, todas elas eram terras de índio, né? Se você pegar o Leblon, no Rio de Janeiro, pelo relatório da sua excelência, o ministro Edson Fachin, será demarcada como terra indígena, porque qualquer pessoa pode se autodeclarar índio e dizer que aquele território é dele. Nós temos hoje uma tranquilidade de que a Constituição nos serve do jeito que está. Agora, genocídio de índios, aonde está acontecendo isso? Em que lugar está acontecendo? O garimpo hoje ele é explorado dentro das reservas indígenas de forma ilegal. O agro não participa disso. A sociedade brasileira não participa disso. Nós condenamos isso, inclusive somos a favor de que se faça a extração mineral, o aproveitamento de áreas já antropizadas dentro das reservas indígenas para o sustento e a qualidade de vida dos próprios índios, aonde se dá para fazer isso, né? Não dá para você comparar o interior do estado do Paraná, da Bahia, do São Paulo, do Nordeste, ao norte do Amazonas, né? Aonde é só floresta e vivem lá os povos de maneira ainda tradicional, totalmente pelo extrativismo. Mas aqui no Paraná, nenhuma aldeia que nós temos aqui, ela é inacessível por outras comunidades. Todas elas já estão aí com uma relação com o homem branco há pelo menos 200 anos. É diferente e nós temos que tratar as regiões também de forma diferente. Deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que preside a Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho.
Eu que agradeço e espero serenidade do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento e que respeite a Constituição.